Pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre a primeira lei de Newton, que a gente vai falar sobre o movimento dos corpos, né? Começando a nosso estudo na mecânica newtoniana. Então, basicamente, a gente vai começar pensando sobre... eu quero que vocês pensem comigo. Qual que é o estado natural de um corpo? A gente percebe que a tendência dos corpos é voltar ao repouso. Por exemplo, se você chuta uma bola de futebol, a tendência dela é parar. Se você joga uma pedra para cima, a tendência dela é parar. Se você acelera um carro e deixar você parar de acelerar, mesmo que você não freie, a tendência dele é parar. Então, em primeiro momento, fica meio óbvio, parece que o estado natural é de que o corpo que ele esteja em repouso, ele, além de permanecer em repouso, então, a TV aqui está em repouso, ela vai permanecer em repouso, a menos que uma força seja aplicada sobre ele e coloque em movimento, tá? Só que a gente percebe que a tendência é de que esse movimento seja perdido e o repouso volte a ser o estado natural dos corpos, tá? Mas o fato é que eu vou promover com vocês um experimento mental que eu acho que vai ser importante para entender a lei de Newton. Olha só, a grande pergunta é por que isso acontece? Imagine o seguinte, quanto menos atrito, o corpo demora mais para parar. Imagine então uma pista que tenha uma pista de asfalto. Se você joga um disco para ele escorregar sobre o asfalto, o que vai acontecer? Rapidamente ele vai parar, porque o asfalto ele é áspero. Agora imagine que a gente joga o mesmo disco com a mesma força, tudo igual, em uma pista de gelo. Esse disco vai ir muito mais longe, né? Mas uma hora ele vai parar. Então, aqui tem uma relação de tender ou não ao repouso de acordo com o quanto essa pista ela é lisa, ela tem atrito ou não. Então vocês veem, a pista que tem menos atrito, ela atrapalha menos o movimento. Então o asfalto tem muito atrito, o repouso vai acontecer logo. Agora, uma pista de gelo que tem pouquíssimo atrito, o repouso vai acontecer depois de muito tempo. Agora, se a gente imaginar que diminuindo o atrito gradativamente, o movimento se mantém por mais tempo. Imagine que o atrito seja tirado ao zero. A gente tira todo o atrito. A tendência, então, sem atrito, é que esse corpo permaneça no movimento. Tá? Então, o fato é que... A pergunta é, será que o objeto pararia se não tivesse atrito nenhum? E a resposta é que não. A resposta é não. Ele não para se não tiver atrito. Hoje a gente já sabe, já entende bem que o atrito é a força dissipativa, que a gente vai estudar depois, o que são forças dissipativas, que faz com que os objetos voltem ao estado de repouso. E é por isso que a gente tem essa impressão de que o estado natural das coisas é o repouso, por causa de forças dissipativas, como o atrito. Mas o fato é que se não houvesse o atrito, se não houvesse força nenhuma atuando sobre o corpo, zero de força, o estado natural do corpo seria o movimento. Né? Ele continuaria se movimentando. Então a gente reformula aquela afirmação sobre o estado natural. Ele é permanecer no seu estado de movimento. Esse é o estado natural do corpo. Então o corpo ele se manterá no seu estado de movimento com velocidade constante sem nenhuma força agir sobre ele. Ok? E a primeira lei de Newton, em outras palavras, ela vai dizer o seguinte, se nenhuma força atuar sobre o corpo, né, sua velocidade não muda. Ou seja, o corpo ele não sofre nenhum tipo de aceleração se não tiver uma aplicação de uma força sobre esse corpo. Tá? E eu coloquei aqui um extra para destacar o seguinte. Existem forças, mas às vezes elas se anulam. Tá? Então vamos falar sobre isso agora. Se a velocidade permanece a mesma, né, tanto em módulo, direção, em sentido, significa que nenhuma força atuou sobre o corpo. Então, mesmo que ele esteja em movimento, ele vai permanecer em movimento. Nem curva ele faz. Tá? Então olha só, na próxima aula a gente vai falar sobre o conceito de força, sobre como a força gera o movimento, ok? Então,
Lembrando que ciência é a busca pelo verdadeiro, né? Se não for comprovado, não é ciência. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve agora, curte a aula e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.